Olá e seja bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e hoje eu vim aqui para falar de Pokémon Sword e Pokémon Shield. Na verdade, uma das poucas coisas que já sabemos sobre os jogos é que eles se passarão na região de Galar, que é inspirada na Inglaterra ou no Reino Unido ali como um todo. E bom, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, você pode gostar ou não de Alola, mas é inegável que a região trouxe bastante elementos da cultura havaiana para o mundo Pokémon. Não apenas em nomes de cidades, mas também em alguns costumes, conceitos, personagens e até nos lendários, nos casos dos Tapos. E como no trailer a gente já teve referência a esportes, trens e todo aquele feeling de revolução industrial da Inglaterra, eu resolvi dar uma pesquisadinha aqui em algumas coisas relacionadas à Inglaterra que eu gostaria de ver em Pokémon Sword e Shield. E claro, não é tentando, obviamente, dar nenhum predict nem nada do tipo, eu nem espero necessariamente que essas coisas estejam no jogo, mas são elementos que poderiam aparecer em Galar simplesmente pelo fato de ser baseado na Inglaterra e no Reino Unido e tal, e que seria um toque legal se aparecesse algum tipo de referência a eles, etc. Então, sem muita prolongação, vamos à lista. O leão seria um símbolo interessante de ver em Galar, porque o leão do Atlas, ou o leão da Barbária, é um animal símbolo na Inglaterra. Na verdade, na Idade Média, apesar de serem da região ali do norte da África, do Egito e do Marrocos, na Idade Média tinha muito desses leões mantidos em cativeiro lá. Infelizmente, hoje eles já são extintos, mas ainda são o animal símbolo da Inglaterra. E além disso, o próprio leão fazia parte do título dado a bravos guerreiros. O maior exemplo disso foi Ricardo I na Inglaterra, que também foi conhecido como Ricardo Coração de Leão. No caso, na Inglaterra era Richard the Lionheart. E além disso, é muito comum ver leões sendo retratados na heráldica, ou seja, em escudos, armaduras, bandeiras, brasões e até em grandes esculturas, em lugares importantes lá na Inglaterra. Pode parecer uma certa puxação de saco aqui da gente também, mas seria interessante ter alguma relação com o Professor Carvalho, sim, já que o carvalho é considerado a árvore nacional da Inglaterra, representando força e resistência. Tem uma árvore lá chamada Royal Oak, e tem todo um dia lá para representar, é o Oak Apple Day. Ele representa, no caso, a fuga de um rei, no caso o rei Carlos II. Ele fugia dos parlamentares de oposição, no caso eram os Cabeça Redonda. Isso pouco depois de uma batalha chamada Batalha de Worcester, que rolou em 1651. Essa, no caso, foi a última batalha da Guerra Civil Inglesa. E na época o Carlos II ele se escondeu nessa árvore de carvalho para poder se proteger e chegar no seu exílio. E além disso, uma outra árvore chamada Major Oak é uma árvore de carvalho com entre 800 a 1000 anos que fica na floresta de Sherwood e que, segundo as fábulas, servia de esconderijo para o famoso Robin Hood. Pois é, apesar de delicadas, as rosas também são um grande símbolo inglês de força. No caso, o maior exemplo é a rosa de Tudor, que foi por muito tempo o símbolo da Inglaterra, por ser a mescla de dois dos maiores brasões ingleses, a rosa branca dos York e a rosa vermelha dos Lancaster, que são os protagonistas da Guerra das Rosas. Ela começou ali pouco tempo depois da Guerra dos 100 Anos, que, aliás, diga-se de passagem, não durou 100 anos, mas ela acabou sendo uma guerra civil, um conflito entre duas famílias para o controle do poder do reino, e ela durou cerca de 33 anos ali, culminando até na eliminação das linhagens masculinas de ambas as famílias. Não duvido nada que tenha algum Pokémon relacionado a rosas, relacionado a flores, ou que role ali alguma referência a isso. A língua inglesa foi desenvolvida por mais de 1400 anos, então é natural que a literatura desse país seja muito rica em conteúdo. E alguns dos maiores nomes da literatura da história são facilmente ligados à Inglaterra e ao seu estilo literário, ainda que nem todos os autores da literatura inglesa sejam de fato ingleses. Mas isso é um detalhe. Grandes exemplos de nomes históricos da Inglaterra são William Shakespeare, Charles Dickens, George Orwell, H.G. Wells, entre muitos outros. E se a gente for contar até com a literatura atual, mais moderna, a gente pode até considerar o J.R.R. Tolkien e até a J.K. Rowling, por que não? Obras como Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, fizeram e fazem parte até hoje da cultura deles. Além, claro, de obras autorais, existem diversas lendas e fábulas, como a gente comentou um pouco antes aqui, o Robin Hood e o Rei Arthur, toda a Távola Redonda, que são clássicos mundiais. Isso sem também contar com outras coisas como Doctor Who e etc. Ainda na vibe cultural, o The Beatles foi uma banda de rock britânica formada em Liverpool em 1960. É o grupo musical mais bem sucedido e aclamado da história da música popular. O grupo era formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.
O grupo ele tinha bastante raiz no skiffle e no rock and roll dos anos 50. E a banda mais tarde ela veio assumir outros gêneros de música também, como folk rock e às vezes até incorporando elementos de música clássica e etc. Eles fizeram tanto sucesso que chegaram até a virar ali um tipo de encarnação, né, na época de alguns ideais progressistas políticos ali, devido à sua influência e até em algumas revoluções sociais e culturais da década de 60. É uma parte da história da Inglaterra também que faria sentido ser referenciado, nem que como um posterzinho ali, sabe, da rua. Seria muito legal de ver isso rolando. Beleza que essa não é muito diretamente ligada à Inglaterra, mas sim ao Reino Unido como um todo, né? Esse é o St. Patrick's Day, ou Dia de São Patrício, que é uma festa anual e é comemorada em 17 de março. Ela celebra ali a morte de São Patrício, que é o padroeiro da Irlanda, com pessoas vestindo trajes verdes e brancos, saindo às ruas em uma caminhada festiva e tudo mais. No passado, o dia de São Patrício, né, o St. Patrick's Day, era apenas uma celebração religiosa. Lá para 1903 que ele virou um feriado público. Na Inglaterra, o feriado foi introduzido através do irlandês James O'Mara, através do parlamento inglês. A primeira manifestação mesmo aconteceu em Dublin no ano de 1931 e ela foi até meio criticada pelo ministro Fitzgerald. Mas hoje em dia todo mundo gosta, né? Feriadão, da hora, uma festinha, tudo marotinha, e faz parte da história da Irlanda e por consequência faz parte da história do Reino Unido. E por fim, o feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Existem alguns elementos padrão que são quase clichê. A gente já viu nos trailers, né, e nos mapas e tal. A gente sabe que em Galar vão ter trens, vai ter algo parecido com futebol, que nasceu na Inglaterra. Isso tudo já foi revelado. A gente pode ver pelo mapa o Big Ben, o London Eye lá em cima no mapa de Galar. Mas coisas que são cara da Inglaterra, mas ainda não apareceram, são coisas como o ônibus de 2 andares, cabines telefônicas, a guarda real, né, aqueles chapelões pretos, o próprio chá, chá das 5, são elementos ali que beiram a obrigatoriedade em qualquer representação da Inglaterra na mídia e na cultura pop. Até o xadrez, nossa, eu gostaria muito de ver xadrez. Eu vou dizer que eu acharia até, em questão de gosto, eu acharia o xadrez mais interessante do que o futebol como temática para um jogo, hein? ouso dizer isso. Mas enfim, esses são alguns elementos que eu encontrei, né, em algumas pesquisas minhas sobre o Reino Unido e a Inglaterra. Mas, e você? Conhece algum elemento intrínseco ali da cultura deles que você gostaria de ver incrementado em Pokémon Sword e Pokémon Shield? Deixa aí nos comentários e a gente troca uma ideia marota sobre isso também, beleza? No mais é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pra você que assistiu até agora e até a próxima.